parceira Larissa Ferrari. Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Prazer estar aqui hoje. Renata Borges, advogada, professora da primeira fase da OAB do Gabarite, professora da segunda fase da OAB do Gabarite. Tem plaquinha de patrimônio porque quando eu falei vou montar Gabarite, estou tombada na Gabarite. Vou. Tenho tombo de Gabarite. Eu tenho um pouquinho de preocupação com esse podcast hoje, porque a gente conversa muito no WhatsApp, mas muito no WhatsApp. Meu Deus, que Não sei qual é essa temporada, mas é desse podcast hoje. Não vamos deixar ninguém pegar nossos celulares, por favor. Não, por favor, não pode. Tem coisas confidenciais. E o assunto de hoje vai ser estabilidade. Todas as estabilidades não dá, né? A gente fala demais. A gente fala demais. A gente vai focar nas principais, principalmente para quem precisa, né? A gente tem que ter um conhecimento sobre estabilidade, para quem estuda esse ramo, né? E pra quem vai fazer prova de OAB, que daqui a uns dias, primeira e segunda Não fase. lembra! Ai, graças a Deus que minha fase já foi. São temas assim de recorrência gigantesca. Gigantesca. Nossa, não cai. Cinco barrocos. Vamos lá. E o que a gente pode falar de estabilidade? Ah, gente, eu acho engraçado, eu acho legal, né, professor? Eu acho legal a gente definir o que são as estabilidades, que a gente tem dois tipos de estabilidade, e aí vamos delimitar hoje duas estabilidades aí, que são temas de recorrência e, que nem a Ellen disse, que, né, para quem tiver necessidade. A gente pode falar sobre a gestante, né, e quem sofre acidente, Boa. ou Também. quem tem doença equiparada, esse tipo de situação, porque são muitas dúvidas e poucos que respondem. São os mais recorrentes, realmente. Exato, né? Se a gente fosse falar de todas as estabilidades, eu acho que 5 podcasts não daria. Nós falando? Aquelas também, assim, temporada 1. aquelas que já convidando para o próximo. A gente tá trazendo gente de temporada, né? Presta atenção. Pessoas humildes que gostam de falar pouquinho. Mas ó, bacana da gente saber de estabilidade. O que a gente tem? A gente tem duas, que é a estabilidade provisória, que são as mais comuns, que todo mundo conhece, né? Gestante, citeiro, membro dirigente sindical, membro de consciência prévia, tudo mais, assistente de trabalho. E a gente tem a estabilidade definitiva, que hoje já está praticamente extinta. Tem gente que nem sabe que Que ela existe. É um dinossauro, assim. Ai, Renata, mas por que extinto? Tá, vamos começar por ela. A gente tem a figura da CLT, da estabilidade definitiva, que é a decadecimal, que é de 10 anos, né? A pessoa nunca sabe os termos certinhos. Que coisa assim. A estabilidade lá. O que essa estabilidade fala? O que a CLT fala pra gente nessa estabilidade? A partir do momento que você tem 10 anos do mesmo contrato de trabalho na empresa, você adquiria a estabilidade. Você só poderia ser mandado embora com o quê? Com inquérito de apuração de falta grave. Ação própria para demissão de quem tem estabilidade. E aí, tenho a estabilidade definitiva de 10 anos. Completei 10 anos dentro da minha empresa, automaticamente tenho estabilidade. Beleza. Você é mandado embora por justa causa. A empresa só pode mandar embora com inquérito de apuração de falta grave. Meu contrato de trabalho fica suspenso. O que é suspenso? Não recebo nada durante esse período. Encerrou o inquérito. E aí eu vi que eu não fiz, que eu não teve falta grave, que o juiz determinou que não teve falta grave, eu volto para o trabalho e recebo tudo aquilo que eu deixei de receber ali para trás. Entendeu? Porque a suspensão é diferente da interrupção. A interrupção você para, continua recebendo e ali para frente continua como se tivesse tudo normal. Nessa suspensão, a pessoa pode ter o serviço normal. Ou não seria interessante. Para ela não seria interessante, mas nada impede dela fazer um bico, alguma coisa Pode ou outra, ser, né? O que a CLT fala? Você pode ter 2 contratos de trabalho desde que não se choquem, essas coisas, né? Mas eu, Renata, nunca vi um caso que a pessoa continuou trabalhando durante esse curso, desse processo, né? Na prática. Mas assim, contrato registrado. Clientes que eu tive, assim, que teve demissão por justa causa, inquérito de apuração de falta grave, essas coisas, no período em que
está com o processo em andamento, que não conseguiu emprego nenhum de carteira registrada, eles sempre faziam bicos. Na prática, nunca vi, mas nada impede de você ter, né? O que acontece? Aí, voltou. Aí o juiz decidiu que, de fato, ele vai ser demitido, demite-se por justa causa, beleza. Mas qual que é a questão? Depois da promulgação da lei do FGTS, veio a opção dentro da lei do FGTS, que é lá de 66, a lei do FGTS, que falava que o empregado, ou ele optava pelo regime de FGTS. O que é o FGTS? O seguro, é uma garantia do serviço, então vai se depositando, a demissão você tem 40% e tudo mais, ou ele optava pela estabilidade definitiva. Acontecia na prática? Não, né? Jamais, porque a hora que a pessoa via assinar um contrato de trabalho já estava assinalado lá, você teve a opção de escolher, escolheu, mentira, sempre vem assinalado, né? Então começou a cair ali a figura da estabilidade definitiva. Que foi cair em desuso. Exato. Mas com a promulgação da Constituição de 88, já veio a definição de contrato de FGTS. A regra é o seu contrato pelo FGTS. Então, ou seja, a Constituição foi de 88. 30 e quantos anos já tem essa Constituição? Então, quem tinha um contrato de estabilidade até a Constituição Federal, já tinha 10 anos até a promulgação da Constituição Federal, que tinha esse contrato de estabilidade definitiva, já tinha 10 anos quando promulgou, entrou em vigência a Constituição Federal, dali pra frente ela continua, essa pessoa tem a estabilidade. Vai ser adquirido. Exato. Mas aí você pensa que até 88 a pessoa já tinha 10 anos. Quantos anos da promulgação? 35? 35 anos? Não faz pergunta difícil pra mim. E aí você tem o quê? 45 anos de trabalho na mesma empresa. Hoje é muito difícil. Tem casos e casos, mas hoje é muito difícil ter. Então, por isso que é um contrato dinossauro, é uma estabilidade que eu falo de era das cavernas, assim, paleolítica, né? Então, é muito difícil você ter. Hoje, então, o que mais a gente tem é o quê? A estabilidade provisória. Então, tiramos a figura da definitiva, então a gente vem para o provisório. O provisório é o quê? É só o período que aquela pessoa tem de garantia. Naquela circunstância. Naquela circunstância. Gestação, acidente. Exato. E aí a gente tem que saber diferenciar o quê? Se a estabilidade ela é personalíssima, ela é da pessoa, ou se é em razão da função dela. Porque, por exemplo, a estabilidade da gestante, a estabilidade de quem sofre acidente, é em razão da pessoa. Personalíssima. Exato. A estabilidade do cipeiro, a estabilidade do dirigente sindical, a estabilidade do amigo que participa da questão da comissão de conciliação prévia, do conselheiro do INSS, do FGTS, eles são o quê? Em razão da função. Da função. Exatamente. Mas como que a gente vai diferenciar? Personalíssima, por exemplo, gestante de acidente, aconteceu com a pessoa. Então, se a empresa fechar, tem que se manter a estabilidade dela para aquilo. Ou o pagamento dos salários, ou a indenização substitutiva em relação àquilo lá. Se a empresa fechar para uma pessoa que em virtude do cargo, então eu sou dirigente sindical. Sou dirigente sindical em virtude do meu trabalho. Se a empresa Não, exato. Se a empresa fechar, acabou a estabilidade. Entendeu? Aí se eu fui transferido para uma empresa, sou dirigente sindical, fui transferido para uma empresa dentro da mesma base territorial da onde eu sou dirigente sindical, permanece a minha estabilidade. Se eu fui transferido para uma empresa onde a base territorial não é a base do meu sindicato, perco a estabilidade. Então a gente tem que saber da onde que vai diferenciar essas duas estabilidades. E aí dentro dessas estabilidades, falando em cursos de primeira fase, segunda fase também. Olha, Ursa. Né? Olha, Ursa. Depois eu quero assim. Propaganda, gente. Brincadeira. Falando em primeira e segunda fase de OAB e utilidade, para quem, né, for assistir a gente, eu acho interessante a gente falar da gestante e do acidente, né? Porque querendo ou não, na nossa realidade, são as mais recorrentes. As mais recorrentes. Então vamos trazer para a realidade, vamos falar nível Fernandópolis, por exemplo, e região, né? Eu particularmente, na prática, nunca peguei nenhum caso de estabilidade de membro de
de CIPA, nem de dirigente sindical. Sempre peguei de gestante e assistente de trabalho. Então, vamos falar na prática, por exemplo, do comum da região e que para os nossos queridos alunos é interessante porque, assim, são temas que rolam barranco, né? Tem uma queda gigantesca, o AB tem uma queda gigantesca por estabilidade dentro do direito de trabalho, tanto primeira e segunda fase. Minha segunda fase, lá em 2000 e uma bagulha. Faz muito tempo, né? Caiu estabilidade de gestante, né? Um tema bem, né, que na época eu disse assim, tal, eu já tinha pacificado, então conseguimos, dentro da súmula, aplicar. E o que acontece com a estabilidade da gestante? Como que eu vou saber que tem estabilidade da gestante? A estabilidade da gestante, ela vai desde a concepção, que é a confirmação da gestação, até o parto e 5 meses após o parto. Tá, Renata? 4 meses Não se confunde. Não se confunde. Não se confunde. Salário, maternidade e estabilidade da gestante são duas coisas totalmente diferentes. Um instituto é previdenciário, um instituto é trabalhista. E aí as pessoas acham que só porque eu sei fazer, por exemplo, a pessoa acha que só porque ela sabe fazer direito de trabalho, ela sabe fazer direito previdenciário. Mentira. Tá? Ou vice-versa. Só porque eu sei fazer direito previdenciário, eu sei fazer direito de trabalho. Também não. Mentira. Todos eles têm métodos diferentes. Apesar deles serem interligados, geralmente se você tem um cliente trabalhista, esse seu cliente trabalhista provavelmente ele vai ser teu cliente previdenciário, por exemplo. Vou te mostrar na prática. Faz 6 meses que você está estudando previdenciário. Você sabe tudo? Não, jamais. Só faz área administrativa? Tem muita. É só o arroz com feijão? Você diz que é só arroz com feijão, Só né? que não. Exato. Emoção é só o penal. Diz que é só o penal, né? Trabalhistas, não. Professor André, que me desculpe que ele esteve aqui fazendo tribunal do júri, mas penal eu só fiz na faculdade para passar. Eu também. Ó, André, mas inclusive, né? O professor André foi meu professor de faculdade. Foi quando o André começou na Unicastelo ainda. Eu sou de Unicastelo, não sou de Eu também sou de Unicastelo. A gente é velha. Eu sou de Unicastelo também. Peguei. Você pegou a transição, né? Peguei a transição. Pegou a transição. Aí Então, eu virou liberal. mas é que a gente já é mais velha, ela já tá na nova leva, entendeu? É. A gente tá. Nova era. A gente tá meio arcada. Então vamos voltar, vamos parar de falar das cidades, né, gente? Enfim, o que acontece? A gestante. Então, fui mandada embora, por exemplo, eu sou funcionária da Ellen. A Ellen tá lascada comigo, porque toda aula minha que ela participa, ela é meu Cristo. Ela fica. Eu não posso entrar na sala que eu viro exemplo. Ela é meu exemplo. Na sala. Né? E aí, o que acontece? Sou funcionária da Ellen e tô grávida. Engravidei, por exemplo. Nem é exemplo. Nem é exemplo. Quase não aconteceu, entendeu? Quase não aconteceu isso. Sou funcionária da Ellen. E aí, o que acontece? A Ellen me manda embora. Só que eu não sabia que eu estava grávida, mas eu já estava grávida. E aí, descobri a gestação, eu estava por ali com 1 mês, quando a Ellen me mandou embora, mas eu não sabia. Aí descobri a gestação 3 Aí eu meses vejo a depois. ela falou, opa, tá vendo? 2 meses depois. E aí eu comunico a Ellen. Ellen, eu tava grávida, você me mandou embora, eu tenho estabilidade? Não, você não me avisou. Não, amiga, o que a lei fala pra mim, querida? Desde a concepção. Não é de quando você é avisado. Por isso que, se a empregada é demitida e no curso do aviso prévio ela estava grávida, está no aviso prévio, por exemplo, ela foi pré-avisada hoje, mas ela já estava grávida, não sabia. Eu tô grávida no aviso prévio, ou na concepção do aviso prévio, engravidei. Tem Então, estabilidade. ela teria os 9 meses de gestação mais os 5 meses. 5 meses Posteriores. Exato. Da data do parto, mas aí é que tá a questão. Por exemplo, vamos supor, a Helena, minha pequena, nasceu de 8 meses. Não foi uma gestação de 9 meses. Então eu teria 5 meses mais 1? Não. É da data do parto. Independente se nasceu de 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses.
Então, da data do parto até 5 meses depois. E atenção no seguinte sentido: 5 meses são 5 meses, 150 dias são 150 dias. É diferente. É o que eu sempre falo com meus baburizinhos dentro da sala de aula, meus gafanhotinhos. Os gafanhotinhos. Meus gafanhotinhos na sala de aula, meus pequenos gafanhotos. Dias é contado em dias. Meses Em meses, totalmente diferente. 30 dias não A é gente- um mês. Vamos tirar pela nossa base na prática. Se o juiz dá um prazo em meses pra gente, ou em anos, a gente sabe que não vai ser a mesma coisa em dias. Porque se ele der se for um processo civil, por exemplo, processo civil, dentro do processo, vamos pôr dentro do processo de trabalho, se o juiz dá um prazo de 10 dias, se ele falar só 10 dias, a gente sabe por quê? 10 dias úteis. A não ser que ele delimite num prazo judicial, diferente de ser um prazo legal, né? De um prazo de 10 dias corridos. Então, é os prazos que a gente tem que aprender para se contar, né? E aí, na questão que a Ellen falou do auxílio maternidade ou salário maternidade, enfim, que seja, eu tenho 120 dias de salário maternidade da data do nascimento. Ok, mas é o meu prazo de estabilidade? Não, não é o meu prazo de estabilidade. O prazo de estabilidade é da data que eu fui concebida, que a criança foi concebida, até o parto e 5 meses após o parto. Então eu tenho a minha estabilidade garantida ali. Questão bacana, grávida é a única parte que eu não preciso, é a única parte de estabilidade que eu não preciso de inquérito de apuração de falta grave para poder fazer demissão por justa causa. É a única que é dispensada. Então eu não preciso de um inquérito de apuração de falta grave para gestante para fazer demissão. Certo? Mas aí o que acontece? Então, Renata, mas o que é o salário maternidade? O salário maternidade é a conta de prestação que ela recebe do INSS, que é um auxílio previdenciário, quando a empregada, né, em regime de segurada ou a pessoa autônoma, no meu caso, recebe do nascimento da criança. 120 dias é a regra. Se a empresa é uma empresa cidadã, são 180 dias. Certo? Então, dentro desses 120 dias, eu vou receber o valor. Então, em tese, 120 dias, a gente pensa, calcula que é um mês, né? Legalmente falando. Mas aí acabou meus 120 dias da licença maternidade, eu volto e aí eu tenho mais um mês, aí uns 5, e aí vai completar os 5 meses da estabilidade. Hoje, por exemplo, dia 4, né? Dia 4? É 4. 4 de novembro. Hoje. Me procurando no calendário. Se minha estabilidade acabou dia 3 de novembro, a partir do dia 4 de novembro eu posso ser mandada embora. E por que a gente fala que ela é personalíssima, que a gente tem estabilidade? Justamente para proteger o trabalhador. Porque, geralmente, a empregada grávida não é interessante para a empresa. Principalmente se for um empregador que não tem interesse nenhum. Só que Aquela questão que você estava até usando como exemplo. Olha, eu descobri que eu estou grávida, trouxe aqui o examezinho, preciso retornar. Retorna as funções. Não é coloca uma mesa sem um papel em cima lá e deixa a pessoa lá. Porque a estabilidade consiste nisso. Exato. Porque a empregada gestante, ela vai produzir menos. Né? Vai passando o período da gestação, ela vai produzir menos. Não são todas, mas ela vai produzir menos. A empregada gestante, pelo menos aí 2 vezes ao mês, ela tem que sair para poder fazer consultas, ultrassom, exame e tudo mais, né? Vai ter um dia que se for uma gravidez, uma gestação de risco, ela vai ter que ficar um período afastada. E aí você vai ter que em repouso, aí você vai ter que colocar o quê? Outras pessoas para substituir. Então acaba. Então, assim, se muitos empregadores, né, na maioria dos casos, que não tiver um pouco de humanidade, né, que se for o empregador só não vem a nós, ele fala assim, se não tivesse essa estabilidade para gestante, tchau, obrigada, ela estava na rua. E os casos de adoção? Tem a mesma? 2017, a partir de 2017, passou a ter direito ao adotante, a estabilidade, tá? Tanto a estabilidade para quem adota, tanto seja casal homoafetivo, seja um casal heterossexual, para quem adota, tá? Passou a ter essa habilidade também. Interessantíssimo. Outro ponto bacana é a mãe solo, não tem pai, a criança não sabe, não tem
falece. A mãe falece, a criança tem 1 mês de vida, por exemplo, e ela está no primeiro gozo, no primeiro mês, depois do parto do gozo ali. Qual que é a questão interessante? Quem ficar com a guarda da criança, vamos supor que ela deixou lá no cartório, a vontade dela, em testamento, tudo, averbado, que o vizinho, a vizinha e o vizinho, por ajudarem muito ela e por terem a criança como neto, por exemplo, ia ficar com a guarda da criança, se eles concordassem, né? Essas pessoas, se elas trabalham, essa estabilidade do período restante, dos 4 meses, automaticamente é transferida para quem tem a guarda da criança. Olha que interessante. A gente talvez não pense nisso. Automaticamente é transferido para quem tem a guarda da criança, tá? Então, tenho a guarda da criança, esse restante do período de estabilidade é transferido para quem tem a guarda da criança. Agora eu tenho uma outra responsabilidade sobre um serzinho. Exatamente, né? E aí, a gente tem, por exemplo, quem está com um contrato de prazo determinado? A gestante no contrato de prazo determinado, súmula 2.4, daí fala pra gente, no TST, que sim, a empregada em uso de contrato de prazo determinado faz jus ao período de estabilidade. Só que aí a súmula não fala pra gente se é contrato de aprendizado, não fala, só fala o contrato de prazo determinado. Mas aí vem o entendimento do STF que traz pra gente a seguinte situação. A empregada de contrato temporário, que vamos diferenciar aí, lei de contrato temporário e contrato de prazo determinado. A empregada de contrato temporário, que em regra é o empregado terceirizado, empregado temporário, não faz jus à estabilidade na minha empresa. Exemplo, Ellen, eu saí de férias. Eu uso ela, adoro usar. Eu saí de férias, Ellen contrata você pelos 30 dias das minhas férias. E aí, você engravida do seu namorado em 10 dias de contrato do prazo, né, de temporário. Você é terceirizado, porque a Ellen não contratou direto você. A Ellen foi até uma empresa agenciadora de serviços ou que tem os funcionários para terceirização, fala assim, eu preciso de uma secretária por 30 dias. E eles mandam você. A Ellen é a tomadora de serviço. Certo? É a famosa dona da obra, que a gente chama, né? E aí, o que acontece? Você vai ter estabilidade da onde? Da tua empresa raiz. Não da Ellen. Não da Ellen. Interessante. Importante essa colocação. Tema recentíssimo do STF, decisão recentíssima do STF, só não lembro o nome do tema. Mas decisão recentíssima do STF em relação a isso. Por quê? Estava virando muita farra do boi. Porque eu estou no contrato de prazo temporário. Contrato temporário. E os terceirizados queriam que a empresa... Exato, que a empresa o dono da obra, se responsabilizasse pela estabilidade, quando na realidade não. A tua empresa raiz, ela... E antes a decisão era assim. Exatamente. Podia ir contra os dois. Exato. Porque vamos pensar assim, ó. Vamos pensar na responsabilidade solidária e na responsabilidade subsidiária. O que vai diferenciar quando uma empresa vai ser solidária e quando vai ser subsidiária? Se a empresa tomadora de serviço, ela comprova que ela fiscalizava, que ela cobrava e que ela mantinha em dia, tudo em ordem com a empresa contratada para prestar o serviço, eu tiro a minha responsabilidade solidária. Eu fico subsidiária ou não tenho. Tudo vai depender da decisão do juiz. Aí a gente está falando do entendimento depois. Agora, se a empresa tomadora de serviço deixa o boi rolar na corda, em relação à terceirizada, então, os entendimentos jurisprudenciais, estamos falando aí de jurisprudência, entendimentos jurisprudenciais tem se a tomadora de serviço não tem preocupação, não tem precaução em relação à cobrança do contrato com a terceirizada, ela vai ser solidariamente responsável. Um exemplo muito grande que a gente teve aqui foi nessa duplicação da rodovia. Eu estou pensando justamente em algo nesse sentido. Porque onde dá para pensar alguma coisa. Como que a gente vai fazer o pessoal entender o que é subsidiário e o que é solidário? Solidário. Por exemplo, o DR, empresa, órgão estatal, né, Departamento de Estados de Rodagem, eu concedi
Peguei empresas concessionárias para poder duplicar realizar o o serviço. Exato. A obrigação era de quem? Do DR, não era? De execução. Mas aí eu cedi o serviço. Concessionária de serviço público, né? Cedi o serviço. E aí esses empregados que entravam contra as empresas, que eram funcionários das empresas, não vou citar nomes, mas as empresas que duplicaram, que estavam com todo o maquinário duplicando, geralmente a gente entrava contra a empresa mais o DR. Certo? Se o DR tinha fiscalização daquilo ali, ótimo, ele era subsidiário. Ele só ia ser acionado se a empresa contratada não tivesse meio de arcar. Exato. Se a empresa contratada, se o DR não fiscalizasse, então a empresa contratada, eles eram condenados de forma solidária. Qual que é a diferença do solidário e subsidiário? Solidário é todo mundo no mesmo barco e subsidiário é um podendo o outro acionado.